Terceiro ponto desse homem: ele vai, vende tudo que tem para poder comprar o campo. Quando o pastor Hugo ele fala desse texto, ele vai falar que por que a Bíblia fala que aquele homem comprou o campo? Por que o homem ele não poderia ter vendido os seus bens e comprado o tesouro? Porque o tesouro fala algo da parte de Deus, e nós nunca vamos conseguir comprar algo da parte de Deus. O que vem da parte de Deus é graça, e Deus escolheu revelar aos homens. Mas quando fala que aquele homem escolheu comprar o campo, é porque ele escolheu pagar um preço na terra para poder desfrutar daquilo que Deus deu. Aquele homem escolheu pagar o preço na terra porque ele reconheceu que o que Deus estava mostrando para ele, o que Deus estava dando para ele, valia muito mais a pena. Tem uma passagem que Davi ele vai falar: eu não vou dar ao Senhor algo que não me custe. Porque qual era o coração de Davi? Eu recebi algo infinitamente maior do que eu poderia dar, do que eu poderia fazer. Mas o mínimo, ou melhor, o máximo de mim que eu puder fazer para honrar a presença de Deus, para valorizar a presença de Deus, eu vou fazer. Eu quero voltar a dizer algo. O preço ele só é alto para quem ainda não reconheceu o valor da recompensa. O preço ele só é alto para quem ainda não conseguiu olhar para o tesouro e reconhecer o que é esse tesouro que Deus revelou. No versículo 27 de Colossenses 1 que nós lemos, Paulo fala assim: que Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério. Ou seja, Deus quis revelar ao homem. Só que para que a revelação ela tenha efeito, para que a revelação ela possa ter o seu devido valor, precisa que haja alguém com desejo de conhecimento. O que significa revelar? Imagina que existe um véu sobre esse copo, existe um pano cobrindo ele. Você vê o volume, você vê talvez o formato, mas você não vai conseguir ver os detalhes, você não vai conseguir ver essa logo, você não vai ver os detalhes do que está aqui embaixo. Então quando eu tiro esse pano, quando eu tiro esse véu, você consegue ver os detalhes do que estava por baixo dele. Então revelar significa tirar o véu, significa mostrar o que estava escondido. E quando Deus expôs quem Cristo era, muitos não haviam reconhecido. Durante os 3 anos que Jesus ele estava exercendo seu ministério, muitos não o reconheceram. Mas você vai lembrar que quando Jesus ele está no madeiro, no momento em que o seu corpo morre, o seu espírito ele é entregue a Deus, o véu do templo ele é rasgado de alto a baixo. E aí começa a acontecer alguns fenômenos naturais, e aqueles centuriões que haviam crucificado Jesus, vai falar que eles olham para Jesus e falam: esse é realmente o Filho de Deus. No momento que Jesus morre, e Deus tira o véu, aqueles homens reconhecem Jesus. Então, até então, enquanto Deus não escolheu se revelar, ninguém havia compreendido quem Jesus era. Inclusive os discípulos ainda não haviam entendido em plenitude que Jesus era realmente Filho de Deus. Eles ainda tinham o seu momento de dúvida, como a gente vê com Tomé. Então Deus, quando Ele tira o véu, Ele escolheu se revelar ao ser humano. Ele escolheu expor quem Ele era ao ser humano. E sabe, é algo que o Senhor Ele tem gerado dentro de mim, um incômodo muito forte a respeito de como nós precisamos voltar para esse lugar de conhecer Jesus. O quanto nós precisamos voltar a gastar tempo em dedicar em conhecer o Senhor, em conhecer quem Jesus é. O Senhor está nos convidando para mergulhar nesse lugar. Quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós vamos sendo fascinados por quem Ele é. Quando Jesus ele entra na casa de Marta,
Maria, ela senta aos pés de Jesus para ouvir Jesus ensinar, para ouvir Jesus falar. E a Bíblia vai falar fala assim, no trecho, que Maria quedava-se ao pé de Jesus. E essa palavra quedava-se, ela significa permanecer. E não é só um permanecer como se, durante todo o tempo que Jesus esteve na casa, Maria esteve assentada aos pés dele. Não está falando de algo temporal. É como se Maria estivesse dizendo, é como se Maria estivesse sentada aos pés de Jesus e a sua atitude dizia, cara, eu estou conseguindo contemplar Jesus, eu estou conseguindo ver Jesus, a revelação do próprio Deus. E sabe, daqui eu não saio, daqui ninguém vai me tirar. Maria conseguiu contemplar que Jesus não era um homem comum, mas Jesus era a personificação humana de quem Deus é. E ela falou, essa oportunidade eu não vou perder, daqui eu não vou sair. Tanto que, nas outras passagens que vai falar sobre Maria, você vai perceber que Maria, ela sempre está jogada aos pés de Jesus. Aqui ela estava sentada aos pés dele, ouvindo. Mais para frente, quando Jesus novamente ele está na casa, Maria vai, ela se lança aos pés de Jesus, derrama o perfume, enxuga com os cabelos, chora aos pés de Jesus. Então ela está largada ali aos pés dele. E numa terceira passagem, que é quando Lázaro morre, ela vai lá, ela se lança aos pés de Jesus. E Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido e tal. Então em todas as passagens, Maria ela está debruçada aos pés de Jesus, com um reconhecimento de quem aquele não era um homem comum, aquele era o próprio Deus. E todas as oportunidades que ela teve com Jesus, ela se agarrou aos pés dele. Todas as oportunidades que ela teve, ela foi lá e ela agarrou Jesus. E ela falou, sabe, de perto de você eu não vou sair. Se essa for a minha última oportunidade, eu não vou perder ela. Quando Jesus entra na casa de Marta, essa passagem que eu falei, que Maria está sentada para aprender, era a última oportunidade que Jesus estava voltando para Jerusalém. E antes de chegar a Jerusalém, ele passa pela casa de Lázaro. Então seria a última vez que Jesus passaria pela casa deles vivo. Então essa era a última oportunidade que Maria ia ter, e Maria, ela se agarrou nessa oportunidade. E é talvez por isso que essa passagem ela ressalta tanto as atitudes de Marta e de Maria. Porque na última oportunidade de ver Jesus, Marta estava distraída com os afazeres, enquanto Maria falou, eu não vou perder Jesus não, eu vou agarrar os pés dele, eu vou ficar aqui, não tem ninguém que me tira daqui. O conhecimento de Deus, ele nos fascina. Pode olhar para a vida de todos esses homens que eu fui falando, da galeria dos heróis da fé. Quando todos eles conseguiram provar algo da presença de Deus, a promessa perdeu valor. O mesmo Moisés que viu a promessa de longe e não se importou com a terra que ele estava perdendo, mas porque ele estava indo se relacionar com o próprio Deus, foi o mesmo Moisés que lá atrás, quando Deus olha para Moisés e fala assim, Moisés, se eu for com vocês eu vou matar todo esse povo, se eu for com vocês, todos eles vão morrer, então eu vou enviar o anjo vai guiar vocês e vocês vão até a terra. Moisés falou assim, não, se o Senhor não for, não nos tire daqui, a gente só vai se sua presença estiver no meio. E é legal olhar para ele, legal entre aspas, né? Porque você vai perceber que todos eles morreram, ninguém entrou na terra da promessa, com exceção de Caleb e Oséias, se eu estou enganado. Com exceção dos dois, nenhum daquele povo entrou na terra da promessa. Então realmente Deus matou todo mundo. Então Moisés esteve disposto, e realmente aconteceu, de que todo mundo morreu, mas para que a presença estivesse no meio. Cara, é muito loucura pensar nisso, porque Moisés escolheu sacrificar todo o povo, mas em prol disso, para que a presença estivesse no meio. A presença de Deus se tornou muito maior do que a promessa. A presença de Deus se tornou muito maior do que o povo que ele guiava. A presença do Senhor se tornou muito maior do que todas as outras coisas.
ao ponto de Paulo dizer: o que para mim era importante se tornou lixo diante da oportunidade de conhecer Jesus. Sabe, a Bíblia, ela é o relato de várias histórias, de várias perspectivas, de várias pessoas, de muitas gerações, de muitos séculos diferentes. Só que todas essas histórias, elas falam de uma coisa só: de quem é Jesus.